Você já ouviu falar de um termo chamado Quiet Quitting? Mas afinal, o que realmente significa isso? E por que ele também tem assombrado aí o meio corporativo nos últimos anos? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre esse conceito e o que tem impactado nas empresas, fique ligado nesse vídeo. Roda a vinheta. Bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao Dose Econômica. Aqui quem está falando é o Eduardo e hoje a gente vai tratar aí um termo que vem ganhando grande destaque aí no meio corporativo, que é o Quiet Quitting, ou seja, demissão silenciosa. O termo surgiu lá nos Estados Unidos através de uma situação inusitada, de um engenheiro chamado Zaid Khan. Ele estava um dia no TikTok e postou que ele estava fazendo somente o essencial no trabalho dele, nem mais nem menos. A situação no dia a dia, dessa sobrecarga de trabalhar muito, e isso acabou viralizando no TikTok. Acho que muita gente aqui sabe mais ou menos como funciona esse efeito aí de tsunami numa rede social. Às vezes você vai lá, posta alguma coisa que acaba chamando a atenção das pessoas e isso acaba viralizando. E foi o caso aí desse engenheiro que postou sobre a sua situação, o ambiente de trabalho, e isso acabou chamando principalmente a atenção da imprensa. Bom, mas e o que quer dizer afinal esse termo, o Quiet Quitting? Numa tradução assim um pouco mais próxima, quer dizer a demissão silenciosa. O trabalhador ali ele faz o mínimo que se espera no cargo dele, ou seja, fazendo somente aquilo que é requerido, não se entregando assim a mais que às vezes de como se espera, ou às vezes até querendo mostrar aí um efeito surpresa para impressionar as outras pessoas. Só para citar um exemplo aqui para vocês, para que fique mais claro, a gente vê aí alguns exemplos do cara não responder o e-mail depois do trabalho, ou não dar atenção para aquele, vamos dizer assim, aquele chefe xarope depois do expediente, sair na hora exata, não procurar assim fazer horas extras longas que podem sobrecarregar essa pessoa. Então, a partir desse movimento, esse termo começou a ganhar muito destaque. Mas eu faço um adendo aqui para vocês, para a gente não confundir com um outro termo também que surgiu na época, que foi o Great Resignation, a grande resignação, que aí sim são as demissões voluntárias que as pessoas tiveram, as pessoas procuraram sair do cargo delas. E nesse caso aqui a gente está vendo só uma desaceleração do trabalho das pessoas. Mas e aí, na opinião de vocês, o que realmente ocasiona isso tudo? Bom, de acordo aí com alguns veículos de comunicação e também ouvindo várias pessoas que têm adotado esse tipo de atitude dentro das empresas, isso começou principalmente por conta da pandemia. A gente viu aí esse período infeliz que a gente viveu aí nos últimos anos. Acabou tendo uma grande sobrecarga, principalmente no trabalho remoto, porque às vezes não conseguia ter mais ou menos um limite ali de carga horária de trabalho, porque a pessoa não estava ali fisicamente dentro da empresa. Mas também há outros vários motivos aí que têm incentivado esse tipo de comportamento. Mas eu resolvi trazer aqui 4 para vocês que eu achei mais interessante. E o primeiro deles é a falta de reconhecimento no trabalho, ou seja, o trabalhador ele acaba não tendo reconhecimento do seu superior, isso acaba desanimando ele. O segundo motivo é uma busca por uma relação mais saudável com o trabalho. Então, se a pessoa ali que está no ambiente de trabalho, ela não tem assim uma amizade tão, vamos dizer assim, tão positiva com os colegas, ou tem um ambiente de trabalho assim que às vezes falta algumas ferramentas que ela precisa, ou às vezes ela é muito julgada, então isso também isso acaba afetando aí, vamos dizer assim, a produtividade dela naquele ambiente. Terceiro motivo é a compatibilidade com os próprios valores, ou seja, se a empresa, vamos dizer assim, não defende os valores que aquele trabalhador tem,
ele acaba realmente levando isso por um lado um pouco mais pessoal. Isso também faz com que ele acabe adotando esse tipo de comportamento. E o quarto, último motivo é a sobrecarga de trabalho. O que quer dizer isso? É quando às vezes o trabalho não é tão bem especificado e dividido entre as partes, e aquele trabalhador que acaba desempenhando sua função, ele tem que acabar desempenhando a função de outros trabalhadores, né, por conta dessa falta de limites, e isso acaba sobrecarregando ele. E pegando essa onda aí desses motivos, a gente pode ver aqui numa pesquisa por um órgão nos Estados Unidos chamado Gallup, mostra que muitos trabalhadores estão cada vez mais insatisfeitos com os seus trabalhos. Como a gente vê nesse gráfico aí da própria Gallup, na última década, pelo menos aí nos últimos 3 anos, o número de trabalhadores engajados diminuiu e o número de trabalhadores desengajados aumentou. Ou seja, muitos trabalhadores acabam não se engajando aí no seu ambiente de trabalho. E nesse outro gráfico aqui que a gente está vendo, o número de trabalhadores satisfeitos nas suas empresas diminuiu principalmente aí nos últimos anos e acabou nem voltando aí para o mesmo patamar que seria no período de antes da pandemia. Quais são as características dessas pessoas, né? Todo mundo que está aderindo a esse tipo de movimento ou não? Bom, a gente vê aí, acho que não deve ser muita novidade para você que está assistindo esse vídeo, que os maiores adeptos dessa prática são a geração mais jovem, né, que seria a geração Z, que nasceu no período de 1997 até 2004, e os millennials, que é do período de 1981 até 1996. Já a geração X e a geração Baby Boomers são as gerações que não aderiram tanto assim ao movimento. E uma outra característica interessante disso é que os profissionais que mais aderiram a esse tipo de movimento são os profissionais ligados a finanças, tecnologias e outros serviços, e já os profissionais ligados mais à agricultura, energia e construção têm menos aderência a essa prática, pois a presença física ela tem uma exigência maior nesse tipo de atividade. E vendo esses motivos desse fenômeno que a gente está procurando entender aqui nesse vídeo, as empresas também têm sofrido muito com isso, principalmente pela sua produtividade. É difícil você mensurar isso no Brasil, mas a London School of Economics, que é uma universidade da Inglaterra, ela conseguiu um dado bem interessante lá no próprio Reino Unido, de que as horas trabalhadas pelos trabalhadores no último ano têm diminuído, ou seja, os trabalhadores têm trabalhado 28 horas a menos por ano. Então isso acaba realmente impactando ali na atividade das próprias empresas e exigindo principalmente um trabalho redobrado dos RHs para buscar compreender quais são as reivindicações deles, que não é só na questão salarial, mas também no ambiente corporativo interno. E indo para um ambiente assim mais macro, será que todos os países têm passado por esse problema? Ao meu ver, eu acho que não. Vamos pegar assim uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos é uma economia de praticamente pleno emprego, ou seja, é um desemprego ali na faixa de 3 a 6%, diferente do Brasil aí que é na faixa de 10 a 12%. Então essa taxa pequena de desemprego dos Estados Unidos, ela é a taxa que o trabalhador sai do emprego, fica um tempo fora para ir para outro emprego buscando uma oportunidade melhor. Então esse trabalhador lá fora, ele acaba, vamos dizer assim, tendo um poder de barganha maior para adotar esse tipo de atitude que o movimento defende, né? Que diminuir a sua própria atividade dentro da empresa
se caso ele for mandado embora, ele consegue para uma outra empresa, o que é diferente aqui no Brasil. Então a mensagem que fica nesse vídeo já começa uma nova onda de que as pessoas estão cada vez se importando mais com o seu próprio bem-estar e abrindo mão aí do trabalho excessivo das empresas, e essas próprias instituições que não se atentarem para isso e os seus próprios líderes vão ter dificuldades cada vez mais de reter esses trabalhadores. Isso pode impactar nos seus próprios resultados. Então, ao meu ver, se as empresas começarem a se preocupar mais com as demandas internas desses profissionais, isso pode ser um ganha-ganho para todo mundo, tanto para as empresas, mas também como o próprio trabalhador. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui hoje e quero aqui agradecer se você assistiu esse vídeo até o final. E se você curtiu, eu peço por gentileza que deixe o joinha. E eu aguardo todos vocês aqui no Dose Econômica. Um grande abraço e até semana que vem.